de hoje nós vamos falar sobre o for, o bom e velho for. Eu sei, você já sabe usar o for, mas nós vamos tentar dissecar o for. Vamos lá? Bom, primeiramente, temos um for aqui normal, onde a gente instancia o i começando com 0, enquanto o i for menor do que 10, a gente dá um i++. E vamos logar o resultado. Rodando esse for, a gente tem aqui um contador que está contando de 0 a 9 e jogando na tela. Beleza até aí. Agora a questão é, o que é executado e em que ordem as coisas são executadas? O for tem quatro partes na verdade. Tem essa primeira parte aqui, que é onde você atribui a variável i. Temos a segunda parte aqui, onde a gente faz uma comparação. Temos uma terceira parte, onde a gente faz um incremento. E temos uma quarta parte, que é onde a gente executa o corpo do for e logo o resultado na tela. Agora, em que ordem as coisas são executadas? Para a gente descobrir, vamos colocar um breakpoint em cada um desses lugares. Um breakpoint no corpo do for, um breakpoint na pré-execução, um breakpoint na comparação e um breakpoint na interação. Agora vou executar. Primeiramente, rodou a primeira seção do for, que é onde a gente atribui o valor de i sendo igual a 0. A segunda parte que rodou foi a comparação. Esse bloco de código, se ele retornar false, o for para e não continua executando. Se não, ele continua. Aí fomos para o corpo do for. Então a gente executa o código que está no corpo do for. E aí vamos para a parte final do for ali, que é o nosso incremento. Aí o fluxo segue. O primeiro bloco do for, que é esse aqui, só é executado uma vez para o loop inteiro, e o resto é executado em cada interação. Então, antes da próxima interação, a gente compara se i é menor que 10. Se isso for falso, o for para. Depois executamos o corpo, incrementamos o i. Fazemos a comparação, executamos o corpo, incrementamos o i. E assim vai. Esse é o nosso for, ok? Agora focando aqui no corpo, na estrutura do nosso for. Nós temos aqui um trecho de código que é executado antes do início do loop inteiro, depois nunca mais executado. Um trecho que é executado antes de cada iteração, se for falso a iteração não acontece. O corpo do loop que é executado em cada iteração. E aqui temos um trecho de código que é executado depois de cada iteração. Então beleza. Mas não tem nada dizendo que o for tem que ser exatamente com essa carinha aqui, que é normalmente o que a gente faz. Por exemplo, aqui nós temos o i++, onde eu incremento o valor de i como mais 1. Eu poderia vir aqui e fazer i mais igual a 2. Agora estou incrementando o i de 2 em 2. Eu poderia vir aqui começar o i com 1 e fazer i vezes igual a 2. Daí eu passo a ter uma potência de 2. E não tem nada dizendo também que essa atribuição que eu estou fazendo tem que ser o que eu vou usar aqui ou o que eu vou usar aqui, certo? Qual que é a regra para esse pedaço? Isso aqui tem que retornar false se for para interromper a execução. É só essa regra. Se eu vim aqui colocar true, o for é válido. Eu posso executar isso. Meu programa não vai parar nunca. É basicamente um looping infinito. Aqui a gente estourou o valor do inteiro, por isso que ele foi para 0. Certo? Outra coisa, não tem nada dizendo que o valor, a variável que eu tenho que usar nesses pontos, é a variável que eu usei para instanciar aqui. Por exemplo, eu poderia instanciar aqui x, e eu vou logar o valor de x. E o meu i, claro, o código aqui não vai compilar, porque o i não é conhecido, mas eu posso vir aqui i igual a 1. Vou rodar esse código. Também é um for que funciona, mesmo que esse valor de x não esteja relacionado com as outras seções do for. Eu posso logar o i aqui para ver ele incrementando, e ainda assim é um for válido. Vamos voltar aqui para o i++. E a gente pode ir além. Não tem nem nada dizendo que esse setor do for aqui tem que ser uma atribuição. Eu poderia não ter nada. Se eu não colocar nada, ainda é um for que executa. Eu poderia vir aqui e colocar a invocação de um método.
ainda assim executa. Como esse trecho só executa uma vez antes da interação do loop, antes do loop inteiro, a gente logou potato aqui e depois fizemos o nosso for. Ou, inclusive, eu poderia fazer o for simplesmente com nada. Eu nem sou obrigado a colocar código dentro do for. Isso aqui também vai ser um looping infinito. Interessante, né? E também não tem nada nos forçando a usar números inteiros no nosso for. Eu poderia, por exemplo, vir aqui e usar um char. O char ele é um caractere, ou seja, uma letra, mas internamente ele é armazenado como um valor numérico. Você pode olhar a tabela ASCII na internet, onde tem para cada valor numérico qual letra que é. Por exemplo, aqui nós vamos começar instanciando com a letra A. Eu acho que é 32, alguma coisa assim. Vamos colocar o A maiúsculo. Enquanto o I for menor do que Z. E como internamente na memória o character char ele é simplesmente um número, eu posso inclusive incrementar com o I++ ainda. Aqui eu vou escrever no alfabeto maiúsculo de A a Z. Ou a Y, porque o Z aqui está exclusivo. Se colocar menor ou igual, aí a gente vai até o Z. Agora, brincando mais um pouco com os tipos aqui, eu poderia vir aqui, colocar e trabalhar com bool. Então aqui é um bool, que ele começa com false, enquanto I. Só isso. Eu vou aqui o I, eu inverto o que tem agora. Aqui eu fiz errado aqui. Oh. Inverti o valor do I. Beleza? Vamos começar. Ele fez nada, porque a gente começou com false. Como esse valor aqui retornou false, nós nem entramos na iteração. Se eu começar com true, a gente vai ter um for que vai rodar só uma vez. Rodou uma vez, aqui invertemos o valor do I para false. Aqui deu false, não continuamos o nosso loop. Continuando, vamos brincar agora. Vamos colocar aqui um double, que é um número fracionado. Vamos começar esse double aqui com 0. E o que a gente vai fazer aqui é, enquanto esse valor for menor do que, eu posso ir lá na biblioteca math e pegar o valor de π. Enquanto o valor for menor do que π, a gente vai pegar esse valor e vai incrementar 1/4 de π. A cada interação. Vamos ver o que acontece? É isso aí. Agora esse aqui. A única regra em relação a essa partezinha central é, se ele retornar false, o looping é interrompido. Aqui não quer dizer que eu tenho que ter só uma comparação simples como essa. Eu posso vir aqui e colocar enquanto o I menor que 10 e o I for diferente de 5. Ainda assim, é um for válido. Chegou aqui o I é 5, parou o nosso looping, não executou o corpo. Agora, esse trecho inicial também, onde eu declaro uma variável, eu posso declarar duas ou mais ao mesmo tempo. Aqui eu estou declarando x igual a 0 e y igual a 0. Enquanto o x for menor do que 10, a gente incrementa o valor de x. Então a gente incrementou o valor de x, mas o y continuou 0. Aqui, onde eu faço depois de cada iteração, eu também posso incrementar o valor de y. Ou eu poderia fazer y mais igual a 2, mais igual a 2, onde você está dobrando o valor de y. Inclusive eu posso ter aqui, como a gente fez antes, um trecho de código que nem tem relação com a execução do nosso looping. Vamos dar potato. Então depois de cada iteração, a gente faz todo esse trecho de código, que é incrementar os valores e escrever potato. Por que não, né? Vamos ir um pouco mais além. Vamos tirar tudo isso aqui por enquanto. Eu quero fazer o meu for iterar sobre o valor de uma string, que começa com hello. E eu quero executar esse for enquanto, ponto e vírgula, enquanto o comprimento da string for maior do que 1. E a cada iteração, eu quero que a string seja uma substring do próprio S, pulando o primeiro item.
Então aqui eu pulo o primeiro item, ou seja, a primeira letra da string, porque a string nada mais é do que um array de caracteres. Então eu pulo o primeiro item do array e pego os itens sequentes e atribuo tudo isso no meu S. Vamos ver como que isso roda. Se eu pôr menor ou igual a 1 aqui, acho que a gente vai até o O. Esse era o objetivo. Interessante, né? Então, o vídeo de hoje era isso, era só brincar com o for, mas o grande objetivo não é aprender o for, porque isso a gente já sabe, mas é ter uma curiosidade de como a linguagem do C# funciona. Então, você pode explorar, no fim, você pode descobrir algum uso aí inusitado pro for, e me fala se você já fez alguma coisa esquisita desse jeito com o for. Beleza, galera? Segue aí, curte e comenta para me incentivar a colocar mais vídeos e até a próxima.